Bem, vamos lá então. 2 anos da guerra da Rússia na Ucrânia. No último sábado, dia 24 de fevereiro, começou aí o terceiro ano desse conflito. E nesses 2 anos de guerra, já são cerca de 200 mil mortes do lado russo. Os números também de mortos ucranianos ultrapassam 130 mil mortes. Obviamente, esses dados são muito difíceis de serem comprovados e, dependendo da fonte da informação, eles podem ser maiores ou até menores, né? Mas também estima-se que 6 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia, são refugiados desse conflito, e 5,1 milhão de pessoas tiveram que ter um deslocamento interno aí no próprio país para poderem se livrar desse conflito, das piores consequências desse conflito. Aí no mapa que vocês veem na tela, a gente vê a região aí meio rosa, né, avermelhada, é a região onde a Rússia concentra a sua ocupação. Outras regiões já foram ocupadas pelos russos, os ucranianos conseguiram tomar determinadas regiões, mas a verdade é que nesse momento calcula-se que cerca de 18% do território da Ucrânia está ocupado por forças russas. E para alguns analistas, isso representa uma derrota para os ucranianos e para outros, um movimento aí de realmente de constância e de resistência a esse processo de tomada do território pela Rússia. Lembrando que, embora o conflito ele tenha aí especificamente 2 anos desde esse início mais sangrento, né? A gente pode dizer que desde 2014, quando a Rússia ocupa a região da Crimeia, esse conflito já estava em curso. São muitas questões, em pouco tempo a gente não tem condições de falar sobre toda a relação que existe entre a Rússia e a Ucrânia ao longo, especialmente do século XX, com a União Soviética, mas o que a gente, como espectador dessa guerra, enxerga é realmente o quão desnecessário é tantas pessoas estarem morrendo, tantas famílias, civis, soldados, estarem envolvidas em um conflito que não foi escolha dessas pessoas, né? E que deixa o mundo realmente consternado e preocupado com os desdobramentos futuros do que pode ser esse conflito que já se arrasta aí há tanto tempo. Bem, uma das coisas assim que se tem discutido e que é importante pensar, né, e inclusive o apoio que a Ucrânia tem recebido da União Europeia, da OTAN, né, é muito em comparação também ao que aconteceu ali na Segunda Guerra Mundial. Obviamente, eu estou falando dos discursos de diferentes chefes de Estado, né? A importância do apoio da União Europeia e dos Estados Unidos, enfim, os membros da OTAN, a Ucrânia, é muito em função do episódio que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, antes do início da Segunda Guerra Mundial, que foi a expansão alemã de conquistas territoriais em países vizinhos ali à Alemanha. E a partir daí, né, a França e também a Inglaterra, nesses anos aí que antecedem a Segunda Guerra Mundial, praticaram a chamada política do apaziguamento, né, que era não atacar a Alemanha ou não promover sanções duras e pesadas contra a Alemanha. E é nesse sentido que muitos líderes e chefes de Estado têm defendido a sua participação nessa guerra com armas para a Ucrânia, no sentido de dizer que essa política de apaziguamento no passado não deu certo e que a Ucrânia, sendo ali invadida, estando desprotegida e sendo ocupada pela Rússia, pode representar um risco para vários outros países que fazem parte aí da União Europeia. Então, essa tem sido uma resposta aí nesses 2 anos de guerra, nessas últimas reuniões que ocorreram, inclusive em Kiev, na capital da Ucrânia. Alguns já começam a apontar, inclusive analistas,
de Relações Internacionais vão apontar que o mundo vivencia, a partir desses acontecimentos, com um aumento aí nesses 2 anos de guerra, uma segunda Guerra Fria. Obviamente que para muitas pessoas isso é um exagero, mas alguns vão defender que essa guerra evidenciou uma maior aproximação da Rússia com a China e também com o Irã, com até mesmo a Coreia do Norte, o que poderia representar aí um bloco aí, né, que poderia fazer frente à dominação, ao imperialismo americano ou também à União Europeia. Então são argumentos assim que vão sendo construídos, são narrativas que vão sendo construídas, muito pautadas, obviamente, pelo discurso, né, da imprensa ocidental, que enxerga essa coisa tudo muito de forma bastante breve, bastante curta, né? Muitas vezes sem contextualizar até mesmo os acontecimentos aí das últimas décadas. Bem, também, né, é importante destacar que, a partir do início dessa guerra, cerca de 300 bilhões de euros em ativos russos foram congelados por países, especialmente países da União Europeia, né, incluindo Estados Unidos, também Austrália, né. Recentemente, o Volodymyr Zelensky, que é o presidente ucraniano, ele sugeriu usar esse valor na reconstrução ucraniana. Alguns chefes de Estado, inclusive, demonstraram apoio a essa proposta, o que é muito problemático, porque, embora pudesse parecer uma solução plausível, né, uma vez que estima-se, um estudo feito pela ONU estima que a Ucrânia precisará de cerca de 486 bilhões de dólares para poder ser reconstruída sua infraestrutura e voltar ali às condições anteriores ao conflito, né? Então, aparentemente, poderia ser uma solução possível para esse valor. No entanto, obviamente, se discute a questão da credibilidade que esses países passariam a ter com outras nações, com outros países, uma vez que, primeiro, congelar esse valor como sanção de guerra e, posteriormente, se utilizar desse valor, poderia representar uma forte quebra de confiança que outros países teriam nos países da União Europeia e também nos Estados Unidos e na Austrália, que são alguns dos principais países que promoveram essas sanções, tá? Um outro fato importante que se discute aí nesses 2 anos de conflito é a possibilidade de, com as eleições em curso nos Estados Unidos esse ano e também as eleições na União Europeia, o apoio que a Ucrânia tem recebido, né, desses atores políticos relevantes aí diminuir pela nova configuração que passaria a ter o parlamento da União Europeia ou até mesmo a presidência nos Estados Unidos em caso de vitória do Donald Trump, que lamentavelmente está aparecendo aí em várias pesquisas como um possível futuro presidente no próximo ano nos Estados Unidos, nos próximos 4 anos, que é bastante problemático, uma vez que o Donald Trump também enfrenta não só aí pela frente uma campanha eleitoral, mas o Donald Trump também responde a vários processos na justiça. Então, isso é algo realmente que a gente vai ver um desdobramento dessa campanha e desses processos ao longo desse ano. Porém, o resultado, caso seja favorável ao Donald Trump, poderia representar uma diminuição muito forte do apoio que os Estados Unidos e até mesmo a União Europeia estão dando à Ucrânia. Inclusive, o Donald Trump tem uma relação de proximidade forte com o Vladimir Putin na Rússia e tem uma forte rixa com o Volodymyr Zelensky por conta de questões pessoais e políticas passadas, né? Agora, curiosamente, recentemente, no início desse mês de fevereiro, o Vladimir Putin deu uma entrevista para a mídia ocidental e escolheu o Tucker Carlson para ser o entrevistador. Um conhecido entrevistador americano, ex-apresentador da Fox News, apoiador do Donald Trump, assim como essa emissora, né? E ele foi aí esse repórter, esse entrevistador escolhido para entrevistar o Vladimir Putin, né?
que, inclusive, nessa entrevista, atribuiu aos Estados Unidos o poder e a capacidade de encerrar esse conflito, inclusive ali implicitamente quase fazendo uma campanha pró Donald Trump. Então, a gente percebe realmente esse espaço aí muito sombrio dessa política internacional que envolve de maneira muito direta esses líderes desses países, né? E fica essa pergunta: quais serão os desdobramentos desse conflito que já entra aí no seu terceiro ano? Recentemente, nas últimas horas, o Emmanuel Macron da França, ele também apresentou a possibilidade da OTAN enviar tropas para a Ucrânia, o que gerou uma resposta também de Moscou imediata, dizendo que isso ia gerar uma escalada gigantesca no conflito, com outras palavras, obviamente, né? Mas assim, o Emmanuel Macron ele justifica que, na verdade, nesses últimos 2 anos, a resposta, seja da OTAN, da União Europeia, enfim, dos países que apoiam a Ucrânia, tem sido bastante lenta, né? Tem demorado meses. E a Ucrânia enfrenta um momento ali em que ela tem realmente tido muita dificuldade em armamentos e também apoio financeiro para a continuidade desse conflito. Só para vocês terem ideia do quanto isso está sendo assim gravíssimo em relação à Ucrânia, né? A Ucrânia perdeu 30% da sua economia nesses 2 anos de guerra. Teve até uma recuperaçãozinha aí em 2023. Enquanto isso, a Rússia, que sofreu sanções econômicas como forma de, enfim, né, de um enfrentamento, uma guerra quase econômica aí à Rússia, né? Mas ela tem tido um crescimento com expectativa, inclusive, de que esse ano possa apresentar um crescimento de 2,6% à frente, inclusive, de países do G7, que é o grupo das 7 maiores economias do planeta, né? Obviamente, esse crescimento é muito alimentado pelo gasto de guerra, né? Mas a gente sabe que o comércio russo ele também ampliou em relação a outros países ao longo desse conflito. Ou seja, a gente está vivenciando aí uma situação muito dramática para quem é humanista, né? Óbvio que a primeira reflexão, para além dessas questões geopolíticas todas, é a questão humana, é a questão dos refugiados, a questão até mesmo do conceito de guerra e daquelas pessoas que estão na frente de batalha, né? Essas formações de milícias todas, os bombardeios a regiões, a morte de civis, enfim, né? A perda também da esperança e também o aumento dessas tensões, sendo que é algo realmente, né, que a gente vê que está num patamar de decisão que foge o nosso poder de escolha. Então, essa é a primeira questão que nos choca, né? Obviamente, tem muitas outras questões históricas que a gente passou ao largo, né? Eu estou passando aqui para vocês apenas um panorama muito geral do que a mídia, enfim, né, do nosso lado de cá tem representado de forma mais intensa aí nessa última semana em que se refletiu sobre esses 2 anos de guerra, e muito mais coisa precisaria ser dita, né? Mas fica aí essa incógnita para os próximos meses. Ao mesmo tempo que não se vislumbra um término desse conflito, a gente sabe que os acontecimentos, enfim, que vão se desenrolar aí, vão provocar mudanças significativas que poderão, lamentavelmente, né, num sentido aí de respeito à questão da preservação territorial, à soberania nacional, lamentavelmente poderão ser prejudiciais para o lado ucraniano. É esse um panorama que a gente consegue vislumbrar com esses dados que a gente tem visto aí, né? Porém, muito mais coisa precisa ser dita sobre esse assunto. Agora é contigo, Bruno. Não, pois é. Na verdade, eu ia te perguntar o seguinte, João, fazer duas perguntas. A primeira é: teremos live amanhã? Oxi, Não, live amanhã? Que é isso, isso. rapaz? Tu tá pensando nisso? Não, se não for amanhã outro dia, a gente pode economizar que já está aos 50 minutinhos. Eu deixo a minha pauta que eu separei. Se você quiser falar rapidamente, brevemente, dos atos em apoio ao Bolsonaro que teve também agora, nesses últimos minutinhos, dá tempo de você dar uma pincelada ou também deixar para depois. Fica à vontade. Mas eu ia te sugerir isso. A segunda pergunta é: eu queria saber de você, nada demais, assim, está sobre o caso da Ucrânia, e depois do seu belíssimo comentário, do qual aprendi bastante.
Se porventura você acha que o Zelensky acabou não surfando nessa onda toda e talvez ele iria passar como um nada se não fosse essa guerra, né? Toda a repercussão que ele deu, ele conseguiu mobilizar um público pró-Putin, mundialmente os países, a Europa, no momento de cenário delicado. Então, bom, enfim, se você quiser também, tá, meu amigo? Nada de complicado, né? Então, olha só, eu acho que essa questão ela exigiria a gente fazer uma comparação do período anterior e o período posterior. A verdade é que a gente está falando de um contexto, e aí é minha humilde opinião, né? Mas a gente está falando num contexto realmente de revolução da nossa sociedade. E quando a gente tem um comediante, né, que está ali alçado a essa posição e que faz uso também midiático, né, desse conflito e que se utiliza dessas estratégias, né, me parece assim bastante pertinente essa percepção, né? Agora, assim, o que a gente percebe também é os argumentos, né? Os argumentos de ambos os lados, e isso para mim parece muito curioso, né? Porque ninguém joga real, ninguém fala que o objetivo de matar é roubar, né? As pessoas vão criar ali narrativas muito, obviamente, ali desenvolvidas, encadeadas, que têm sua pertinência histórica, né, que se formaram historicamente também, né, mas eu acho que esse aspecto principal ele não fica evidenciado, né, que é um conflito também de egos, que é um conflito que envolve roubo, que envolve tramas, que envolve traições, que envolve falta de diplomacia, falta de diálogo e também negócios escusos, né, que são tratados ali muito no interior do que a gente acaba enxergando. Então, eu acho que tem essa pertinência, sim. Agora, é o momento que a gente está vivenciando, a gente está vendo, não só nesse caso, mas em tantos outros, essa emergência de vários populistas e que, lamentavelmente, têm a incapacidade de refletir sobre o desdobramento das suas próprias atitudes.